Paz bem a todos e vamos aos recados da noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis. Hoje, domingo, mais um domingo, estamos aqui juntos. Então, a você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao ambiente virtual do Lar Francisco de Assis. A você que já nos acompanha, seja mais uma vez muito bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para juntos formarmos uma grande corrente de harmonia, de amor, de paz. E esse é um momento de olharmos para cada um de nós, de nos lembrarmos, de nos olharmos, de vermos como estamos, aquilo que precisamos modificar em cada um de nós, porque quantas vezes estamos num momento de grandes desafios, toda a humanidade passa por esse grande desafio, o que nos leva a crer que esse é um momento de grande oportunidade para cada um de nós. Momento de reflexão, momento de olharmos para dentro, despertarmos e modificarmos aquilo que necessitamos. Se não fizemos até hoje, não tem problema, é sempre tempo. Vamos aproveitar e, a cada momento que aqui estamos, vamos abrir as portas dos nossos lares para recebermos o nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus. Vamos abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para recebermos tudo aquilo que a espiritualidade nos prepara e que, através daqueles que aqui estão conosco, chegam até nós. Hoje nós vamos receber aqui, mais uma vez, o nosso querido companheiro Eduardo Ladeira. Eduardo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Depois da prece inicial, eu vou pedir a você para desbloquear o seu microfone e nos brindar mais uma vez com a sua fala e as suas importantes reflexões. E se você se sente bem nessa corrente, convide mais alguém, convide um irmão que você observa que está passando por momentos de dificuldades, de conflitos, de inquietações. Vamos divulgar essa corrente do bem, compartilhando o link, pedindo para curtir a página do Facebook da Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis, do YouTube, para que dessa forma mais e mais pessoas estejam conosco nesse momento, juntando-nos numa grande corrente de luz e amor, vibrando por todos aqueles que temos em nossas intenções, vibrando por nós, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Lembrando que a gente sempre pede para trazer para perto, durante a Corrente do Bem, uma garrafinha com água, porque na prece final, a espiritualidade que já se encontra conosco trabalhará nessas águas, magnetizando-as e transformando-a naquele remédio que cada um de nós necessita nesse momento. Então vamos... antes da prece, eu gostaria de agradecer, em nome do Lar Francisco de Assis, a todas as contribuições que têm chegado até nós, nos possibilitando o retorno do Pão de Francisco, que agora é em parceria com a paróquia de Santo Antônio, quebrando essas barreiras, essas paredes que somos nós mesmos que erguemos, porque para Jesus não existe essa divisão de igreja, de religião, porque a religião que Jesus pregou foi o amor. E quando estamos trabalhando para o bem, com amor, não existem diferenças. Então, a você que é um coração solidário, que está nos ajudando, nossa gratidão. E se você quiser colaborar,
a produção sempre coloca na tela a conta do Lar Francisco de Assis, que você poderá depositar qualquer valor. O pouco de cada um é o muito que necessitamos. E dessa forma poderemos, às sextas-feiras, junto com a paróquia de Santo Antônio, levar aquela refeição caprichada, feita com todo o amor, para que nossos irmãos possam se sentir aconchegados, amados, recebendo esse alimento que também é um grande remédio espiritual, porque ali colocamos todo o amor que estamos enviando a esses irmãos, desde o momento que estamos contribuindo com uma quantia, porque hoje não podemos fazer ainda de outra forma. Antes recebíamos os itens no Lar Francisco, mas como ainda estamos com as nossas portas materiais fechadas, a gente só pode receber dessa forma. Então, desde o momento que estamos doando, ao momento que os itens estão sendo comprados, ao momento onde a refeição está sendo feita e ao momento que está sendo doada, há ali todo o amor, toda a nossa doação. E é dando que se recebe, já dizia Francisco de Assis. Então, quando doamos amor, recebemos em troca amor. Quando doamos esse remédio espiritual para os nossos irmãos, recebemos em troca o remédio espiritual também. Então, gratidão a todos e que essa noite possa ser mais uma noite onde possamos aproveitar todas as reflexões que serão feitas pelo nosso expositor, o Eduardo Ladeira, e que possamos aproveitar não só para ouvirmos aqui agora, mas para colocarmos em prática em nossas vidas. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos nos unir os nossos corações em prece. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e sentir em nossos corações a presença do nosso irmão maior, Jesus, sentindo o seu magnetismo, sentindo a sua doce presença a nos iluminar, a acalmar os nossos corações e os nossos pensamentos. E juntos vamos formar uma corrente de amor, de paz e fazermos a nossa prece. Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, Maria, nossa mãe espiritual, Francisco de Assis, mentor do Lar Francisco de Assis, patrono, que possamos sentir a sua humilde e amorosa presença. E de joelhos em espírito, Pai, te pedimos a tua permissão para realizarmos mais uma palestra da Corrente do Bem nessa noite do domingo. Te pedimos, Pai, por todos nós que aqui estamos, por cada família aqui representada, por todos os nomes que estão na nossa corrente do bem, para todos que temos em nossas intenções, para todos que nesse momento sofrem por algum adoecimento, e principalmente pelo Covid, que tanto tem assustado a tantas famílias e a tantos corações. Envolva os nossos irmãos com vibrações amorosas, com bálsamos salutares, e que as vibrações dessa corrente cheguem a cada irmão. Cheguem também àqueles irmãos que já retornaram ao plano espiritual, que eles possam sentir o amparo dessa corrente. Que essas vibrações também cheguem a tantos profissionais que nesse momento estão à frente, nesse enfrentamento,
muitas vezes já cansados e abatidos. Que eles recebam toda a força, toda a luz, todo o fortalecimento para que continuem nessa grande missão de amor. Que o palestrante dessa noite, o nosso companheiro Eduardo Ladeira, possa receber todo o amparo da espiritualidade, toda a luz a iluminar a sua consciência e que as suas palavras cheguem até nós como importantes possibilidades de reflexão. Que ele seja um instrumento de Francisco a nos trazer despertamento nessa noite. E que essa luz que vibra nesse momento possa nos envolver, que esse amor possa estar presente em nossos lares e em cada coração. E nos abençoe, Pai, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então agora, Eduardo, é com você. Pode desbloquear o seu microfone, a sua câmera e mais uma vez nos trazer as suas palavras, as suas reflexões para nos brindar nessa noite. Que Jesus te abençoe, paz e bem. Muito obrigado, Ângela, pelas palavras, pelo incentivo. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. É uma alegria, mais uma vez, poder trazer algumas reflexões, trazer algumas ideias que vêm na nossa mente, né? A partir do momento que nós vamos fazendo, que nós vamos trabalhando, novas ideias surgem, novas oportunidades nos são oferecidas e a gente precisa agarrar essas oportunidades, tentando tirar o máximo proveito, né, no nosso crescimento, na nossa evolução. E nessa quarentena, nesse processo que nós estamos vivendo desde março, a gente percebe que muitas pessoas começaram a se dedicar a outras atividades, começaram a descobrir novas habilidades. Então, muitas pessoas começaram a se dedicar a artesanato, começaram a estudar outras línguas, começaram a estudar outras matérias, começaram a cuidar de jardinagem, né? E aí se pergunta para mim, o que você tem feito de diferente, tem feito a mais nesse período? Aí eu vou dizer assim, eu tenho estudado Evangelho. E aí às vezes pode pensar assim, já a gente estuda todo dia, a gente estuda 2 vezes por semana, quando a gente faz o culto no lar. Só que esse estudo do Evangelho é um pouquinho diferente. Uma vez eu estava assistindo uma palestra, um companheiro vai dizer que Ismael, né, que é o espírito, o governador do Brasil, Emmanuel e outros espíritos se reúnem para estudar o Evangelho. Ora, se Ismael, se Emmanuel, no nível que estão, continuam estudando, é porque tem muita coisa que a gente não conseguiu descobrir ainda. Tem muita coisa que precisa ser, é como uma mina que precisa ser lavrada para que a gente consiga descobrir as pedras preciosas. E a gente vê, a gente lê, quando estuda, procura se dedicar, a riqueza dos ensinamentos de Jesus, né? E o objetivo que nós estamos nos propondo é aprofundar nesse estudo do Evangelho, né? Procurar tirar de cada frase, de cada palavra dita pelo Mestre, um espírito. Né? Da mesma forma como Emmanuel faz quando nos apresenta a coleção Fonte Viva, onde ele, das falas de Jesus, das falas dos apóstolos, vai trazendo mensagens preciosíssimas, retiradas de uma frase. Então é esse
esse é o que nós estamos nos propondo nesse momento. É aprofundar no estudo do Evangelho, é aprofundar no estudo da Boa Nova para tirar preciosas lições para a nossa vida. E a gente vê que as parábolas que Jesus nos traz, elas são um manancial de lições para a vida. Só que o entendimento dessas parábolas vai depender do conhecimento que nós temos, do que nós arrecadamos durante todas as nossas existências, né? Do nosso intelecto, da nossa moral, né? Das nossas emoções. E Jesus vai nos trazer os 16 ensinamentos por parábolas, porque ele não podia, naquele momento, explicar claramente por conta da limitação daquele povo. Como nos vai dizer Allan Kardec no livro A Gênese, tudo que surge, tudo que brota antes do tempo, acaba sendo abortado. Porque não há condição de poder entender, captar aquela mensagem. E Jesus, em todo o seu período onde esteve conosco, não desperdiçou um segundo sequer. Cada oportunidade que ele tinha era um motivo, uma razão para ensinar. E cada frase a ele atribuída tem um peso, porque não havia nenhuma palavra dita em vão. E ele vai aproveitar, inclusive, aquilo que poderia ser uma falha das Escrituras. Como, por exemplo, uma curiosidade, na escrita do Antigo Testamento, da Torá, num determinado momento daquele texto, foi colocado um símbolo, né, que para nós poderia ser o til, que é o menor símbolo da língua portuguesa, e para os hebreus era o iota, né? Foi colocado um iota a mais naquele texto. E esse erro foi se repetindo à medida que foi se reescrevendo os textos, porque, na realidade, todos os textos eram feitos com a pele da cabra, né? Então, os escribas faziam esse trabalho. E esse erro se propagou. E aí Jesus vai aproveitar esta falha, vamos dizer assim, quando ele vai dizer: até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou um traço da lei, até que tudo se realize. Aproveitando, inclusive, um erro das escrituras, né? E o que nós estamos propondo para a noite de hoje não é estudar a parábola do semeador, porque seria uma covardia nós, em uma hora, desenvolvermos o texto da parábola do semeador. O que nós nos propomos na noite de hoje é estudar esta frase: eis que o semeador saiu a semear. E é óbvio, nós não temos a intenção de explorar completamente esta passagem. Nós não temos a intenção de encerrar esse estudo dessa passagem, mas mostrar para cada um de nós como é rico e como é gratificante poder navegar e poder descobrir novos significados para as orientações que Jesus nos deixa. Porque cada um de nós é um ser único, cada um de nós tem a sua bagagem espiritual, tem a sua bagagem de conhecimento. Então, cada um de nós vai enxergar alguma coisa que o outro não consegue enxergar. Talvez essa passagem, talvez a própria parábola passe por nós e que não nos desperte nada, não nos desperte nenhuma emoção. Mas a partir do momento onde você se debruça, palavra por palavra, por que Jesus quis dizer isso? Por que Jesus usou essa expressão? E aí, quando a gente começa a navegar, quando a gente começa a entrar nesse universo novo, a gente vai se encantar. E a gente vai pensar assim: por que eu não comecei isso antes? E antes da gente começar, eu queria só fazer algumas observações sobre a parábola, que vão nos ajudar até no entendimento.
A parábola do semeador foi a primeira parábola contada por Jesus. Também é a primeira parábola que ele interpreta. Somente essa e aquela parábola do joio e do trigo ele interpreta para os apóstolos. E é interessante porque quando Jesus termina de contar essa parábola, então como é que foi a situação? Jesus diz, Mateus, que Jesus sai de casa e já tem uma multidão aguardando, porque Jesus já tinha realizado diversas curas. Jesus já tinha calado a boca dos doutores da lei em algumas oportunidades. Então ele começa a atrair a atenção. Então quando ele sai de casa, segundo o evangelista, uma multidão o aguardava. Então Jesus se dirige a um barco, à beira do lago, sobe nesse barco, e a multidão toda na margem espera. E aí ele começa dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E aí discorre por toda esta parábola. No final, os discípulos se reúnem e vão até ele. E aí nós podemos supor com um certo tom de assombro e fazem uma pergunta a Jesus: por que lhe ensinais por parábolas? Porque provavelmente eles se assustaram, porque acharam que Jesus fosse falar alguma coisa do reino dos céus, fosse falar alguma coisa do tipo: arrependa-vos que o fim está próximo. Falar alguma coisa nesse sentido, mas ele vai e conta uma parábola. E o que é uma parábola? Os textos que nós recebemos, a tradução, inclusive o texto do Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra, eles vêm do grego. E a palavra parábola, ela vem do grego parabolém, que significa colocar ao lado ou jogar ao lado. Que significa o seguinte: para explicar algo desconhecido, eu vou usar como referência alguma coisa que eu conheço. Então faz sentido quando Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pastor de ovelhas. Então o pastor vai se identificar, por exemplo, pastorear ovelhas eu sei. Então eu vou conseguir entender o que é o reino dos céus. O reino dos céus, o pai se assemelha a uma mulher que cuida da sua casa. E aí a mulher começa: nossa, então vou conseguir entender o que é o pai. E aí Jesus usava esse método de comparação, essa explicação. Então, quando ele comparava o que ele queria mostrar, alguma coisa que já era conhecido, ficava mais fácil esse entendimento. Só que todos os textos eles vieram originalmente do aramaico. E a palavra em hebraico que traduz a palavra parabolém é uma palavra chamada machal. Só que o machal não é a mesma coisa que a parábola. O machal é uma ferramenta didática utilizada por grandes mestres da tradição rabínica para explicar a espiritualidade, utilizando-se de conceitos comuns, conceitos do cotidiano. O machal, ele era um enigma. E aquele jovem aprendiz de rabino, ele teria que meditar até por dias e tomar as suas conclusões. Então percebam que quando Jesus conta uma parábola, ele está contando um enigma, ele está contando algo para que as pessoas pudessem meditar e interpretar a sua forma. Isso na época dele. E esse é o convite que nos é feito agora, para que nós possamos ter um olho diferente ao ler as parábolas de Jesus. Ter uma visão completamente e tentar fazer a seguinte pergunta: o que Jesus queria nos dizer? E a gente vê que esse machal rabínico, essa parábola rabínica, esse enigma, ele é muito mais complexo e muito mais difícil do que o próprio parabolém grego. E a gente vê como Jesus ele se utilizava das ferramentas mais avançadas de ensino, que eram exclusividade dos iniciados do judaísmo, para poder ensinar a todos, para ensinar sem distinção.
E aí, quando os discípulos perguntam por que dizeis isso por parábolas, e aí Jesus vai se referir ao capítulo 6 de Isaías, que diz assim: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis, vendo, vereis e não enxergareis, pois o coração deste povo se tornou cevado, quer dizer, inchado. Com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para eu os curar. E aí, falando um pouco do texto de Isaías, a gente fica perguntando assim, porque isso foi Deus? Essa fala? Ouvireis com os ouvidos. Ouvireis, mas não escutareis, mas não ouvireis. Vereis, mas não enxergareis. Essa fala foi atribuída a Deus, falando a Isaías. E no final, Isaías vai perguntar, talvez com assombro ou com tristeza, até quando, Senhor? E se nós observarmos a nossa volta, muitos veem, mas não enxergam. Muitos ouvem, mas não escutam. Consequentemente, não entendem. E aí nós vamos ver muitos, inclusive espíritas, se enquadrando nesse contexto. Por quê? Por orgulho, por vaidade. E esses vão cair, mas não é uma ameaça. Ação e reação. Eles vão cair. Caindo, sentirão dor. Sentindo dor, vão querer buscar a cura. E aí se humilham perante Deus. Se voltam para Deus. E aí sim, vão entender, vão ver, vão ouvir, vão compreender e assim obter a sua cura. E Jesus, como nós dissemos, ele dá a explicação desta parábola para os seus discípulos. Mas por ser uma parábola rabínica, é óbvio que ela não tem uma só interpretação. Porque se ela fosse fechada, ela seria fundamentalista. Mas não. Ela vai depender do conhecimento individual, permitindo assim que nós possamos a interpretar de diversas formas. E para a gente ter noção da dificuldade, melhor, da riqueza deste versículo, desta frase de Jesus, Emmanuel vai escrever 6 mensagens sobre ela, espalhadas por toda a sua obra, né? Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, a gente vê que não é superficial a ideia que o Cristo desejava passar. E aí vamos começar essa interpretação pegando o verbo sair. E o semeador saiu a semear. A gente vai ver que o verbo sair, ele tem a ideia de movimento. Então, quando eu me proponho a sair, eu estou me movimentando. Eu estou quebrando essa inércia. E a semeadura, ela não acontece se o semeador não se mover. Ninguém vai conseguir semear. Ninguém consegue confortar, esclarecer, instruir, se não abre mão da sua zona de conforto, se não abre mão da sua situação cômoda, da falsa paz material que Jesus nos fala mais à frente. E se eu não me lançar, e se eu não me arriscar para poder cumprir esta missão? Então, para que eu possa sair, eu preciso, em primeiro lugar, tomar uma decisão. Eu preciso tomar a decisão de sair do conforto do meu lar, de sair da paz material onde eu vivo, para começar a semear. Mas esse sair para semear é muito difícil. Por que difícil? Porque quando saímos,
nós precisamos encarar diversos medos. Medo de não ser aceito, medo do fracasso, medo do desconhecido, medos que são ainda inerentes ao animal que somos. Porque nós ainda carregamos muito mais do instinto animal do que da racionalidade do espírito evoluído. E aí nós vamos ter medo. Medo que o outro não aceite aquilo que eu estou fazendo. Medo da crítica. Então eu vou me propor a fazer um trabalho? Não vou fazer isso não, porque todo mundo vai cair de pau em cima de mim. Medo da responsabilidade, de assumir uma responsabilidade. Então a gente vai ver que o medo, ele faz parte de nós. E nós precisamos superar este medo para que a gente possa semear. Então este movimento, ele precisa ser decidido, ele precisa ser forte. E nós vamos ver, nesse momento em que nós estamos passando, diversos companheiros que saíram, que começaram a fazer atividades que beneficiam o próximo, mas não de uma maneira específica. Tem companheiros que se jogaram, saíram para realizar estudos online. Então eu posso citar, brincando, 10 pessoas, 10 companheiros da Seara que se prontificaram a fazer lives de estudo do Evangelho. Muitos que tinham vergonha de se expor. Muitos que diziam assim, o que eu vou dizer? E o que essas pessoas vão pensar? Mas resolveram botar a cara a tapa. E estão aí fazendo trabalhos belíssimos. Trabalhos enriquecedores de divulgação do Evangelho, realizando estudos online. Nós vamos ver diversos companheiros que se colocam para fazer atendimento fraterno, né? Se reúnem, montam grupos para fazer esse atendimento a pessoas que estão sofrendo, a pessoas que estão passando por inúmeras dificuldades. Nós vamos ver diversos profissionais de saúde mental, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, doando o seu tempo para o atendimento gratuito. Nós vamos ver pessoas, nós vamos ver companheiros, irmãos e irmãs se lançando na coleta de alimentos, arrecadando alimentos para a cesta básica para distribuir àquelas famílias mais necessitadas. Tem um companheiro do trabalho, da empresa, né, que ele se envolveu nessa tarefa, ele e uma companheira nossa, e só no mês passado eles conseguiram arrecadar cestas básicas para alimentar 203 famílias. Seja, talvez, preparando as refeições, como a Ângela disse aqui no começo, né? Preparando as refeições para aquelas pessoas que nada têm. E o que é isso? Esse é o sair. Esse é o movimento. Eu estou me levantando da poltrona, eu estou levantando do meu sofá, eu estou saindo da minha casa para realizar este trabalho. Odilon Fernandes, um espírito amigo que se comunica através da psicografia de Carlos Bacelli, ele vai dizer que é necessário um esforço muito grande para vencer a própria vontade. Porque a nossa vontade é ficar em casa. A nossa vontade é ficar vendo Netflix, é ficar vendo filmes, é ficar vendo televisão. E aí eu descubro que eu preciso fazer isso. E aí eu preciso ter um esforço muito grande para vencer aquela vontade de ficar em casa sentado. Emmanuel, no livro Paz, ele vai dizer que o semeador, ele vai precisar lidar com a terra e que após prepará-la para o cultivo, na grande maioria dos casos, ele vai precisar irrigá-la, vai molhá-la e com isso vai conviver nas suas mãos com o barro do mundo. Ele, mexendo na terra, preparando
a cama para as sementes vai ter na sua mão poeira, vai ter lama, vai ter lodo, adubo, entranhadas em suas mãos. E ele vai dizer, usando essa comparação, que os cultivadores da seara do bem, aqueles que lançam as ideias da renovação espiritual, quase sempre são impelidos a suportar o contato difícil da incompreensão humana. Vamos ter contato com as emoções do outro. Vamos ter contato com a dor do outro, com a indiferença do outro, com a hostilidade e com a ingratidão do outro. Por isso que Emmanuel fala que as nossas mãos, a mão do semeador, ela vai ficar suja. Porque a gente vai ter este contato com essas características do outro. Então, quando algum companheiro que frequenta o nosso grupo, né, frequenta a nossa casa, ele, por uma razão qualquer, se afasta, né? Qual é a nossa... O que nós fazemos? O que nos diz aqui dentro que precisamos fazer? Precisamos ligar para ele. Precisamos fazer uma visita até ele. Né? Mas muitas vezes, quando nós ligamos, ele vai nos tratar mal. Ele vai nos ofender algumas vezes. Só que a gente sabe, e aí, numa obra de Neio Lúcio, né, psicografada também por Francisco Cândido Xavier, chamada Jesus no Lar, numa das mensagens, Jesus vai explicar, através de uma história que ele acaba contando, né, explicando para um rapaz, um jovem aprendiz, que não aguentava mais ser ofendido na rua quando ele ia pedir donativos, né, para ajudar na obra em que eles estavam fazendo. Jesus vai explicar que aqueles que ofendiam tinham dores muito grandes. Sejam dores físicas, como um companheiro que ele se contorce e começa a vomitar sangue, como um outro que perde a própria filha, e outros com questões morais. Todos eles agridem. Mas eles não agridem por maldade, eles agridem porque doem, porque sentem dor. Então, esse companheiro que se afasta, ele pode estar passando por um momento de dor e sofrimento. Por isso nos agride. E ele muitas vezes pode dizer que não quer a nossa presença, mas nós vamos desistir dele. E aí nós podemos pensar assim, eu não vou bancar o chato que liga toda hora para saber como é que ele está, mas eu posso fazer uma prece por ele. Né? Mas o melindre, o orgulho, vai fazer com que nós nos esqueçamos dele. Vamos deixar que ele fique entregue à própria sorte. Emmanuel vai nos dizer que vamos acabar nos envolvendo, mas precisamos entender que isso é necessário. Podemos, de alguma forma, acalmar, confortar. E quando nós acalmamos aquele companheiro, companheira, quando nós confortamos o companheiro, aquela companheira, nós estamos preparando a terra para que possa receber a semente. E Emmanuel continua no seu texto dizendo assim, que como semeador que acompanha e cuida da lavoura até que surja a colheita de frutos, o trabalhador da seara também precisa cuidar dela, para que a verdade e a elevação lhe surja no futuro em plenitude de beleza e de luz. Isso equivale a dizer que o semeador saiu de si mesmo, a desvencilhar-se de todas as concepções de separatividade e de egoísmo, a fim de auxiliar e compreender, trabalhar e servir, amar e tolerar, com o esquecimento de si mesmo para a vitória no bem. O semeador não escolhe o terreno que vai semear. Eu não posso
escolher quem se acha digno de receber a semente. Quem vai poder receber a semente? Todos os solos vão receber a semente. Mas eu não posso escolher. O semeador não escolhe o solo que ele vai plantar. Né? Emmanuel continua dizendo que o semeador divino se fez homem, espalhando a revelação e aumentando a nossa visão e o nosso discernimento. Ele humilhou-se para que nós nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil ser substituído por milhões de mensageiros, se assim desejasse. Então, sim, para sair, nós precisamos nos despir do nosso orgulho. Precisamos nos humilhar, entendendo que o se humilhar significa se tornar humilde. Precisamos nos despir do nosso orgulho, da nossa posição. Precisamos ter empatia com o terreno e com a semente. E é isso que muitas vezes nos falta nos dia a dia. Ter empatia. Tudo seria muito mais simples se tivéssemos a empatia pelo outro. O que é ter empatia? Empatia é compreender emocionalmente a condição do outro. Mas o que nós fazemos? Tem um vídeo dos Amigos da Luz, eu não me lembro o título, mas é alguma coisa assim, é Conversa com o Mentor, né? Onde o mentor se apresenta e começa a dizer tudo como ele era. E aí, num determinado momento, ele diz assim, bom, você não julga. Aí a pessoa vai dizer assim, tá vendo? Eu tenho qualidade. Aí o mentor fala assim, você não julga, você já condena direto. Que é o que nós fazemos. Nós condenamos. E clara ficou, recentemente, a história daquela menina de 10 anos. Todos a julgaram, muitos a condenaram. Mas o que nós precisamos ter nesse momento? Empatia. Empatia pela menina. Empatia pelo espírito que teve a sua reencarnação atrasada, postergada mais um pouco. Empatia pelos seus pais. Empatia pelo tio que cometeu o abuso. Empatia por todos aqueles que foram para a porta do hospital tentando invadir. Empatia por todos nessa momento. Porque cada um tem a sua visão. Cada um tem a sua ideia naquele momento e que acha que está fazendo certo. Acha. E é isso que precisamos entender. Deus nos deu a capacidade de todos nós fazermos o bem. Isso está nas obras. Todos nós temos essa capacidade. Só que nós ainda não compreendemos fazer o bem para quem. Muitos vão achar que precisam fazer o bem para si próprios. Mas todos nós temos esta capacidade de fazer o bem. Nós precisamos apenas direcionar para quem fazer o bem. Continuando o nosso texto, o que é semear? E é uma coisa interessante que eu vi quando participei de um seminário, uma certa feita, o palestrante foi dizer assim, que a palavra semente, em latim, significa sêmen. E sêmen vai dar origem à palavra seminário, que é o local onde as sementes do conhecimento são lançadas para, assim, germinarem nos mais distantes lugares. O semear é adotado no Evangelho como uma metáfora para o ato de educar, orientar, instruir, esclarecer. Então, não é à toa que Emmanuel vai se utilizar da figura da semeadura em diversas outras passagens, espalhadas por toda a produção literária.
Não é à toa que as grandes lições do Evangelho passem pela tarefa da semeadura. E nós vamos ver no livro Fonte Viva, na mensagem Sementeira e Construção, uma fala de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Comenta Emmanuel: se já recebemos a boa nova, se já recebemos da boa nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Nós somos compulsoriamente considerados. Então, se nós já conhecemos o Evangelho, se nós já recebemos o conhecimento, se nós nos propomos a estudar, nós já somos os semeadores. Nós somos aqueles que vão cuidar da sementeira em todas as criaturas que estão conosco no caminho. Então não adianta fugir, né? Quando Jesus conta a parábola dos talentos, que talento nós recebemos? E o que nós estamos fazendo com este talento que recebemos? Então não adianta fugir. Mesmo que... eu só fui uma vez na casa espírita, eu só fui uma vez no Lar Francisco assistir um estudo do Evangelho. Seja bem-vindo à tarefa. Seja bem-vindo ao trabalho da semeadura. E Jesus vai explicar de uma forma muito clara que a semente é a lei divina. Né? E essa interpretação é muito, vamos dizer assim, muito tranquila de se entender. Né? Traz uma responsabilidade muito grande, mas é fácil de entender. Mas vamos tentar fazer um jogo. Vamos tentar fazer um exercício diferente. Vamos nos colocar no lugar do semeador. E se nós formos os semeadores? E aí, se nós formos os semeadores, a primeira pergunta que vamos fazer é: que tipo de sementes estamos jogando na terra? Será que as sementes que nós estamos jogando são de boa qualidade? O que isso quer dizer? Para que caminho as minhas palavras ou as minhas ações conduzem o outro? Será que eu sou daquele grupo do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Será que as minhas ações são condizentes com as minhas palavras? Provavelmente ainda não. E eu vou me incluir nesse grupo. Né? Minhas ações ainda não são condizentes. Mas como vai dizer Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações e para se transformar. Então, apesar delas não serem ainda condizentes, nós estamos nos esforçando para que elas sejam condizentes. E o fato de não ser condizentes ainda vão trazer uma série de problemas e nós seremos responsáveis por esses problemas. Né? Quando muitos, por exemplo, assistindo a palestra, vão dizer: nossa, que pessoa maravilhosa, né? Nossa, como o Eduardo, ele é fantástico. Nossa, que pessoa maravilhosa, pessoa boa ele é. Até conviver comigo. Né? Até conviver. E aí vai começar, aí vai descobrir, vai se magoar, porque eu vou tomar ações que para mim são normais, mas que vão machucar o outro. E aí, por isso, se afastam muitas vezes do movimento espírita e fazem correlação. O espiritismo não presta. Por quê? Porque fulano fez isso assim, assim. Porque o Eduardo fez isso assim.
né? Então, por isso que eu tenho que ter muito cuidado com as minhas palavras. Eu preciso ter muito cuidado com... Será que as minhas sementes, será que são boas? Mas supondo que as sementes fossem boas, as sementes que eu carrego, elas são de árvores frutíferas ou são de espinheiros? Né? O que eu transmito ao outro? Será que eu digo para o outro palavras de consolo ou vou atiçar a maledicência? Será que as palavras que eu transmito são de fé, de esperança ou de discórdia? Então a gente precisa ter cuidado com as sementes. Eu preciso examinar as sementes que eu carrego e ter muito cuidado à hora de lançá-las. Será que eu estou semeando de boa vontade? Quando eu participo em qualquer atividade dentro da casa espírita ou numa instituição religiosa, como está o meu sentimento? Será que eu gosto de estar ali? Né? Ou eu estou ali para conseguir um puxadinho em nosso lar? Não importa o que eu estou fazendo dentro da instituição religiosa, da casa espírita, já que nós estamos falando da doutrina espírita, né? Não importa o que eu esteja fazendo, eu estou semeando. Eu estou semeando. Ah, mas eu só cuido, eu sou responsável por botar os talheres dentro do saquinho. Não importa. Eu estou no tarefa, estou no trabalho, né? Mas eu estou fazendo aquilo de boa, de má vontade. Será que eu estou sendo obrigado ou eu estou de livre escolha? Né? Será que eu estou fazendo o trabalho da semeadura obrigado ou de livre escolha? Será que a idade do semeador importa? Jesus não faz referência a isso, né? Será que a condição social do semeador importa? Se ele era branco, se ele era negro, se era adulto, se era criança, se era saudável ou se possuía alguma necessidade especial? Jesus não faz referência. Então não importa se eu tenho condições materiais ou não, não importa se eu tenho alguma característica que me impeça a total mobilidade, não importa. Eu posso semear. Porque Jesus vai dizer simplesmente, saiu a semear. E para fazer o trabalho da semeadura, eu preciso conhecer a semente e o solo que eu vou plantar. Porque nem todo solo está apto para receber a semente. E nem toda semente ela é plantada do mesmo jeito. Porque nós fomos compelidos ao conhecimento e ao estudo, à prática do Evangelho, com certeza de duas formas. Ou pela curiosidade, ou pela dor. E quando nós pegamos essas duas condições, nós vamos ver que são solos completamente diferentes. Então a semente, ela precisa ser plantada de uma forma diferente. Os tratamentos dos solos são diferentes. Então eu preciso tratar de forma diferente. Às vezes aquele solo precisa de mais água, mas às vezes é um solo já encharcado. Às vezes é um solo que está exposto ao sol, às vezes está na sombra, né? Às vezes a semente ela precisa ser enterrada, às vezes ela precisa ficar sobre a terra, às vezes ela precisa ficar enterrada, mas um tantinho dela para fora da terra. Mas como é que eu sei disso tudo? Estudando, conhecendo. Né? Então, para que eu possa lidar da melhor maneira com a semente ou com o solo, eu preciso ter conhecimento. Se nós desejamos divulgar o Evangelho, é preciso conhecer e preparar o terreno. E não digo falar de Jesus, porque isso é o mais fácil.
mas eu preciso demonstrar a sua mensagem em ações, confortando, acalmando, através de pequenos gestos. Um abraço, um prato de sopa, uma prece, um passe, a atenção, o carinho. O coração que se sente acolhido, que se sente acariciado, é terra que foi cuidadosamente revolvida para receber a semente. Cada coração é comparável a um trato de terra espiritual. E muitas vezes nós desprezamos o solo porque ele tem mato, porque ele tem detritos, porque ele tem pedra, né? Mas o semeador, ele não escolhe o terreno, ele prepara o terreno. E esses solos desprezados, pela grande maioria, muitas vezes buscam trazendo todo tipo de dor. Seja uma dor íntima, seja um problema com a família, seja um problema com a sociedade. E aí nós vamos ver Emmanuel, mais uma vez, dizendo: se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, consegue escutá-la a cada passo, rente aos próprios ouvidos, a dizer-te confiante: trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia. Será que nós conhecemos o potencial da semente? Aquela semente que nós estamos jogando na terra? E o Haroldo falou uma vez uma coisa muito interessante. Quando nós abrimos uma laranja, nós conseguimos contar quantas sementes tem ali dentro. Mas será que se nós olharmos para a semente de uma laranja, nós conseguimos ver quantas laranjas estão ali dentro? Conseguimos imaginar isso? Então, a gente não conhece o potencial da semente. Mas a semente ela tem um potencial de produzir milhares de laranjas. Só que nós não enxergamos isso. A gente não acredita. Vamos ver também que o semeador não se importa se as sementes caíram em diversos tipos de solo. Será que isso foi displicência do semeador? Será que quando ele deixa cair, como diz a parábola, ao largo do caminho, no meio das pedras, ou entre os espinheiros, será que ele não sabia que a planta ali não se desenvolveria? Por que ele deixou cair? Por fé. Por esperança. Quando muitas vezes recebemos na nossa casa espírita pessoas que estão indo ali pela primeira vez, né? Muitas vezes assim vem um casal e às vezes a esposa queria ir, mas o marido está meio arredio, ele não queria estar ali, né? Mas ele foi obrigado, porque a esposa pediu para ir. A esposa queria ir para conhecer. E ele fica meio arredio, meio afastado, né? E aí a gente chega, começa a bater papo, mas nota que ele ainda está muito arredio, né? Aí, num determinado momento, a gente pega o Evangelho, pega o Livro dos Espíritos e o entrega. Toma, esse é um presente da casa para você. Quando nós fazemos isso, nós estamos semeando naqueles solos que aparentemente não são adequados. Né? E a gente pode entender também que todos os lugares podem ser preparados para receber a semente. E se nós desprezarmos esses lugares, nós estamos desprezando irmãos em erro. Aqueles que não pensam como nós. Né? Por isso, Jesus, numa outra passagem em Mateus, vai dizer assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam,
e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de que seres filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre justos e injustos. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudários, que é o que com isso fazes mais do que os outros, não fazem isso também os pagãos? Então, estamos precisando estar aptos a semear em qualquer solo. Mesmo no campo fértil, as sementes vão render de forma diferente. A palavra, para todos eles, é a mesma. A recepção em cada um que varia. O nosso semeador, nós mesmos, o semeador da parábola, partiu para semear. Ele não esperou que ninguém o chamasse. Não esperou nenhuma condição. E quantos na casa espírita esperam que alguém os chame para a tarefa? Ficam ali no cantinho, sentados, participando das atividades. E ficam anos esperando para que alguém os chame. E aí, às vezes, quando chega num determinado momento, ele sai da casa. E diz assim, por que você saiu de lá? Porque ninguém quer que eu trabalhe. O semeador, ele não fica esperando, né? Ele vai e parte para a tarefa. Então, se eu desejo trabalhar, eu me manifesto, eu saio, eu vou. Ou será que nós estamos esperando alguma condição para iniciar o trabalho? Eu não posso começar agora porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso começar agora porque eu não tenho tempo. Não tem nada não tem nenhum tipo de trabalho que me agrade. Né? Emmanuel, numa outra mensagem, vai dizer que o servidor do Evangelho ele é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. E aí ele vai dizer que é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. O ensinamento do Cristo não mostra nenhum traço de impaciência ou de irritação ou de ansiedade na mensagem daquele semeador que saiu a semear. O que ele fez foi auxiliar a terra, tratando-a com todo carinho, dando-lhe a semente boa, sem parar para censurar-lhe as deficiências, se ela está pobre, se ela está seca ou se é rochosa. Porque se ela é pobre, ele aduba. Se está seca, ele a rega. Se é rochosa, ele remove as pedras. Portanto, Emmanuel vai dizer para não condenar, que possamos estender a nossa mão a serviço do amor, tanto quanto possível. Semear sempre. E mais uma coisa que pode colocar a nossa semeadura a perder. A ansiedade. A ansiedade, o grande mal que assola a sociedade contemporânea. Nós queremos tudo para ontem. E eu sou do tempo, infelizmente, eu vou falar assim, né, que nós escrevíamos cartas, né, porque a comunicação por telefone era muito difícil. Então nós sempre usávamos cartas que levavam semanas para que a gente pudesse receber uma resposta daquela carta que a gente enviou. E hoje, quando a gente manda uma mensagem, né, para alguém, nós ficamos enfurecidos se levar mais de um minuto para aquela pessoa responder. Né? Então, não posso querer que, se eu semear hoje, que em 10 minutos já tenha o fruto. Né? E é isso muitas vezes que a gente espera. Então, quando a gente começa a fazer o trabalho de assistência na casa espírita, as pessoas dizem assim, aquele ali não tem jeito. Olha lá, não se emenda. Aquele ali esquece que não vai ter jeito. Mas por quê? Ele já está aqui e não muda os seus hábitos. Mas ele está aqui há quanto tempo? 2 semanas. Se nós passamos a vida inteira até descobrirmos o Evangelho e nos propormos para mudar e não mudamos, eu vou querer que o outro mude.
Então eu cobro a perfeição do outro, quando na realidade eu preciso enxergar a mim mesmo primeiro. Por isso, primeiro, o suor do trabalho e a semente no solo. Depois, o cuidado com aquela planta nova, para que ela possa mais tarde dar frutos. Haroldo Dutra, ele conta uma história interessante. Ele vai dizer que vai visitar o pai dele, no interior de Minas. E aí ele chega de manhã, né, conversando com o pai, e fala assim, nossa, eu tô com uma vontade de comer uma pamonha. Aí o pai dele, então vem comigo. E aí ele foi todo feliz, né, achando que fosse, né, nossa, vou comer aquela pamonha gostosa. E aí quando ele chega numa outra roça de um amigo, e aí, não sei o que. Aí ele falou assim, aí ele foi lá, você tem umas espigas de milho? Aí ele parou para pensar e falou, o que está acontecendo? Aí ele falou, não, pode pegar ali. Aí ele falou assim, então vem cá. Aí chamou o Haroldo, foi lá pro meio, pegou aquelas as espigas de milho, voltaram para casa, maceraram as espigas, maceraram todo o milho, debugaram o milho, maceraram e tudo. Aí ele falou assim, resumo da história, eu fui comer a pamonha às 4h30 da tarde. Né? Então, é esse processo. Então, a gente precisa aproveitar esse processo. Desde a semeadura, até a planta brotando, até que ela produza. Né? Sem ansiedade. Sem aquela pressa que estamos acostumados. Porque cada solo tem a sua característica, cada semente tem a característica, então ela vai brotar em tempos, em períodos diferentes. E nós, cada um de nós, foi chamado para a semeadura. Que possamos estar dispostos, preparados, pois o que semearmos, nós vamos colher. E há uma música, né, aproveitando a época que nós estamos, uma música de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, que vai dizer que quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, eu quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. E para que a gente possa encerrar os nossos pensamentos, né, as nossas reflexões da noite de hoje, eu queria trazer uma história contada por Humberto de Campos no livro Pontos e Contos. Conta-se que existia um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde estivesse, atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Excelente conversador, ocupava a tribuna com êxito invariável. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. No entanto, reconhecia-se incompreendido de toda a gente. Em verdade, no fundo, exaltava o amor. Todavia, acima de tudo, queria ser amado. Salientava os benefícios da cooperação. Contudo, estimava a colaboração alheia, sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno. Sorria contente ao receber o título de orientador. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam o brilho. Faltava-lhe a claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Isolou-se no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da Boa Nova, descobrindo para ele mesmo a posição de semeador incompreendido. Deixou de pregar. Vivia sempre sozinho e distante. Dizia-se cansado das criaturas. Dizia que semear entre elas as melhores noções da vida, recebendo em troca ingratidão e abandono. Porque não desejava contrariar a si mesmo, retirara-se das atividades sociais, a fim de aguardar a morte.
e ela veio buscar-lhe. Mas sentia-se estranho. Mantinha-se apagada a lâmpada de seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser visto pelos emissários celestes. Então, valeu-se da prece. Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si mesmo. Orou tão sinceramente que o próprio Senhor, ouvindo-lhe as súplicas, desceu em pessoa aos círculos trevosos. Sentindo-se agraciado, o infeliz explana a Jesus o que ouve em silêncio. Que o ouve em silêncio. Depois de longa exposição verbal do aprendiz, perguntou o mestre amável: que missão desempenhaste entre os homens? O nosso amigo, chocado com o gesto de quem sofre um golpe da injustiça, esclareceu: Senhor, minha tarefa foi semelhante daquele semeador da tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando tuas lições na terra. No entanto, não fui bem-sucedido no ministério. As sementes que espargia mancheias sempre caíram em terra estéril. Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade destruindo-as. Surgiam espinhos da insensatez sufocando-as. Crescia o lodo do mal, anulando-me o serviço. Nunca fugi ao esforço de oferecer os teus ensinamentos com abundância. Atirei-os aos 4 cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Jesus fitava-o condoído. E porque nada dissesse, o aprendiz acentuou: portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Então, o Senhor fala com imperturbável serenidade. Se atiraste tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Pai conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? Então Jesus vai dizer aqui, né? Será que o pântano e o espinheiro vão ser eternos? Será que não vai ocorrer uma mudança para que eles saiam daquela condição de brejo, de pântano? Jesus continua: é fácil espalhar sementes, porque os principais sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo disposto a contribuir com o próprio suor. Que fizeste em favor dos corações que converteste em terra de tua semeadura? Que fizeste por aquelas almas que te pediam auxílio? Esperavas, acaso, que o lago lodacento te procurasse as mãos para ser drenado, que as pedras te rogassem remoção, que os espinheiros te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Ante nova pausa que se fizera, o crente desapontado objetou: contudo, tua parábola não se refere aos nossos deveres para com o solo. Já querendo tirar, dizendo assim: Jesus, ninguém me explicou que eu precisava mexer no terreno. Só falou que eu precisava semear. Respondeu Jesus: estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior no reino dos céus,
será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes a necessidade do serviço? O ex-instrutor silenciou em pranto convulso. O Senhor, todavia, afagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou: volta, meu amigo, ao campo de trabalho terrestre, e não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, amparando cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajustarás a ti mesmo. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultaste a necessidade do chão. Cada gleba tem as suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Vai, e antes de tudo, distribuir o adubo da fraternidade e do entendimento. Nesse instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por vento forte. A lei do renascimento arrebatava-o às esferas mais baixas, onde, novamente internado na carne, trabalharia, não para ser compreendido, mas para compreender. Queria agradecer mais uma vez aos companheiros do Lar Francisco por mais essa oportunidade que nos foi dada de estudar, porque antes de explanar para cada um de vocês, e espero de coração que tenha sido proveitosa essa fala, ela foi demais para mim. Foi muito proveitosa. Por todas as lições, pela preciosidade do estudo do Evangelho, pela oportunidade de entrarmos, mergulharmos na verdadeira essência do Evangelho para cada um de nós. Então, mais uma vez, queria agradecer muito ao Lar Francisco, agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco, refletindo, ouvindo, e que possamos ter não só a próxima semana, mas toda uma vida de paz, não a paz material, mas a paz interior. Que possamos resolver os nossos problemas, que possamos enfrentar em paz as nossas dificuldades, as nossas doenças, os nossos conflitos. Então, mais uma vez, agradecendo, e que Jesus continue a nos amparar e a nos guiar, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Eduardo, nós que te agradecemos enormemente e por essa sua fala de hoje. Eu vou olhar se tem perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui. Mas antes de passar a pergunta, que importante reflexão, né, essa parábola de Jesus. Né? Porque quantas vezes achamos que estamos desempenhando a tarefa simplesmente fazendo a nossa parte, né? Como se a nossa parte fosse pegar as sementes e sair semeando. Mas o nosso trabalho ele é muito mais intenso e muito mais profundo, né? É preciso um envolvimento por inteiro. Onde eu estou semeando? Como é esse solo que eu estou semeando? E a gente não encontra só um solo, né? No trabalho encontramos solos diversos diante de nós. E o nosso trabalho consiste na observação desse solo, não é só pegar as sementes
que já possuímos e sair semeando. Mas é um trabalho de poder cultivar, né? Ajudar a adubar esse solo com amor, com paciência, com determinação, e acreditando em que em algum momento essa semente vai poder germinar. Não cabe a nós também saber exatamente o que é germinar no solo do outro, né? Porque o outro é o outro, e muitas vezes queremos impor ao outro a nossa forma. Então, acho que isso é uma reflexão muito importante. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa. Eu posso te fazer uma pergunta, Eduardo? Pode. Só lembrando, Ângela, que nós estamos falando de uma frase, né? Então, toda essa reflexão que a gente fez não foi da parábola, foi só dessa frase. Sim, sim. A frase introdutória, a primeira frase da parábola. Da parábola, sim. Né? Só para a gente ter uma ideia assim, do que se nós conseguimos extrair isso de uma frase, o que nós conseguiremos extrair de toda a parábola. Sim, com isso certeza. Isso é o que é o mais rico Só uma parte da parábola, né? Isso é uma parte da parábola. Imagina toda ela. Então, a pergunta é a seguinte: no sair para semear, muitas vezes encontramos dificuldades no entendimento de nosso círculo familiar. Qual a melhor forma de agir nesta situação? Realmente, a família, Emmanuel vai dizer já isso, né? Que a família é o grande... É o local onde nós vamos nos aprimorar cada vez mais. Né? É a grande oficina, né? A oficina divina. Então, vamos ter conosco espíritos com quem precisamos nos reajustar. Então, o que nós precisamos ter em mente nessa saída para semear? Que terrenos nós vamos encontrar? Então, o semeador ele precisa conhecer os solos pelo qual ele vai semear. As sementes, ele também precisa conhecer quais as sementes que eu vou usar nesse processo. Né? Então, assim, e quando a gente fala do conhecer, e aí a gente sempre, e no caso da família, né, como a gente disse em um determinado momento, quando a gente falou da questão da empatia, a gente acaba sempre voltando para o nosso ponto de vista. Então, sempre nós estamos certos e os familiares estão errados. Nós sempre partimos deste ponto de vista. Nós estamos sempre com a razão. O que nós precisamos ver é, será que nós estamos com a razão? E aí, quando nós falamos da questão da empatia, o que é empatia? Se colocar no lugar do outro. É procurar entender por que eu sou tratado daquela maneira. O que eu faço para ser tratado daquela maneira. Tem um companheiro que ele contou uma história muito interessante, e eu acho que eu vou tomar a liberdade de repeti-la aqui. Ele tem um irmão, e o irmão dele adora ouvir pagode. Né? Só que ele ouve sempre os mesmos pagodes. Isso aborrecia ele de uma forma absurda. Tanto que toda vez que o irmão se referia a ele, ele dava uma patada. Né? Ele agredia verbalmente de alguma forma. Ele sempre soltava alguma coisa extremamente revoltado. Mas o irmão nunca reagia. E aí uma vez eles dois saíram de carro, aí o irmão falou alguma coisa para ele e ele deu aquela resposta. Aí o irmão respondeu para ele, você acha que o que você fala não me agride? Não me machuca? E aí ele percebeu o quanto... E aí ele se colocou no lugar do outro e percebeu o quanto ele agredia. Só que como o irmão não se manifestava, ele continuava rindo, ele achava que ele não se machucava. Então, e aí ele passou a se colocar no lugar do irmão. Eu falei, realmente, eu me sentiria muito mal se alguém ficasse me agredindo. Né? Então, nós vamos no meio familiar encontrar essa dificuldade.
Nós vamos encontrar a dor e o sofrimento. Mas o que nós precisamos fazer? Por que o outro age dessa forma? Não como um questionamento, mas qual é a minha responsabilidade nessa atitude do outro? Então, quando eu começo a enxergar o outro, ver que o outro tem dores, tem sofrimentos, e por isso reage dessa forma, eu vou me sentir, eu vou ter mais compaixão por ele. Então, acho que a forma seria a conversa franca, né? O diálogo franco, não com o intuito de agredir, mas perguntar sempre para o outro onde eu te prejudiquei, o que eu estou fazendo que te irrita tanto, né? Nos colocarmos na condição do outro, né? Nos colocarmos sempre no lugar do outro, porque nada é mais, vamos dizer assim, fugiu a palavra agora. Nada é melhor do que o diálogo. O diálogo sempre vai resolver todas as situações, o diálogo fraterno. Há um espírito amigo que ele sempre disse assim: nunca guarde para você se algo te incomoda. Fale sempre, mas fale com amor. E um outro conselho, se nós pudéssemos dar conselhos, né, é sempre orar. A gente sempre, quando tem uma situação difícil, né, a pessoa sempre pergunta: o que eu devo fazer nessa hora? E a primeira coisa que a gente diz é assim: ora a Deus. E aí a pessoa se desaponta porque acha que é uma coisa tão banal, tão simples. Mas a gente não sabe o poder da oração sincera. Então, se a gente pedir a Deus para que tenha compreensão com o outro, que peça que o outro receba as bênçãos de luz, para que Deus ilumine e abençoe, para que Deus o ampare de alguma forma, nós vamos ver que todo esse processo ele vai se dissolvendo. Toda essa revolta ela vai se dissolvendo mais cedo ou mais tarde. Porque é o nosso desejo. Não vou dizer que nós vamos ter sucesso, porque não depende única e exclusivamente de nós. Vai depender do outro também. Tá? Aí você pode perguntar assim: mas se o outro não quiser? Aí é problema dele. Porque eu preciso estar em paz com a minha consciência. Eu preciso estar em paz dizendo o seguinte: eu fiz tudo o que era possível, amorosamente, fraternalmente, para que eu pudesse ter a reconciliação. Mas se isso não acontece, não é por responsabilidade minha, porque eu fiz tudo que estava ao alcance. Mas quem vai dizer isso para você? É a tua consciência. A tua consciência vai dizer: você fez tudo que... Se você não sentir a culpa, se você não sentir o remorso, é porque você fez tudo que estava ao teu alcance. Mas essa resposta ela precisa ser muito sincera. Por isso a oração vai te ajudar muito nesse ponto. A oração vai te dar essa resposta muito mais clara. Eu acho que é isso. Ângela? Estou aqui. Não temos mais pergunta, Eduardo. Mais uma vez, nossa gratidão por tudo que você pôde, né, trazer aqui para a gente hoje, para a nossa reflexão. Você quer fazer alguma consideração final para a gente já ir para a prece? A consideração seria agradecer, né, como a gente já falou um pouquinho antes, agradecer pela oportunidade de fazer esse estudo. Porque acho que quem mais ganhou com tudo isso fui eu. Né? Porque talvez tenha aberto novas possibilidades, tenha aberto novas emoções, né? Novas reflexões e assim um processo de transformação.
Então, queria agradecer muito a casa por mais essa oportunidade e que todos nós possamos ter uma semana abençoada e que a gente também se aventure por esse estudo um pouco mais aprofundado, né? A gente vai encontrar diversos sites espíritas que fazem esse trabalho e eu acho que eu comecei a entrar e é extremamente fascinante esse estudo, esse aprofundamento na palavra, esse aprofundamento dos ensinos de Jesus, isso tem sido fantástico para mim. Por isso, assim, assim, se eu disser que que eu ganhei alguma coisa nesse momento da pandemia, foi essa descoberta. Obrigado, Ângela, obrigado à casa, obrigado a todos pela atenção. Gratidão, Eduardo. É sempre bom ter você aqui conosco. Espero que possamos nos encontrar ou por aqui ou fisicamente, né, lá no Lar Francisco de Assis. Então, vamos à nossa prece final, agradecer por mais essa oportunidade. Nesse momento, queremos te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre tantos ensinamentos que nos foi deixado, sendo trazido a nós pelo nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Que o seu Evangelho seja vivido por nós, não apenas lido, mas praticado em nossas vidas em cada momento. Que possamos, Pai, levar todas essas reflexões para as nossas vidas, aprofundando os nossos conhecimentos e nos auto-observando, podendo estarmos atentos às nossas ações e à semeadura que fazemos em nossas vidas em cada momento. Que tenhamos a humildade para nos olharmos em cada momento, para corrigirmos os nossos rumos, acertarmos os nossos passos, sempre que necessário. E gratos somos, Pai, por sempre termos algo a aprender, por tudo que estamos enfrentando em nossas vidas, pelos nossos desafios, e que possamos fazer desses desafios grandes oportunidades de progressão, de crescimento espiritual. Abençoe, Pai, a cada família aqui representada. Abençoe a todos que temos em nossas intenções. Abençoe a cada um de nós, que possamos sermos cada vez mais pessoas melhores, procurando nos melhorar a cada dia. E que nessas águas que foram colocadas aqui diante de nós, seja colocado o remédio que cada um de nós necessita para o nosso refazimento físico, mental, emocional, espiritual. Abençoe cada família aqui representada, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir. Abençoe a nossa semana e que seja mais uma semana que possamos nos dedicar ao nosso crescimento, ao bem e ao amor. Gratidão, Pai, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, a nossa gratidão por todos que estão aqui hoje conosco. Se essas palestras da Corrente do Bem te ajudam, te fazem bem, divulga os nossos canais de transmissão, divulgue o link da corrente, para que dessa forma mais e mais pessoas se beneficiem com
tudo aquilo que a gente sente que pode aprender e refletir estando aqui nessa noite. Então, lembrando que no mês de setembro, a nossa Corrente do Bem estará num novo horário, às 19h30, porque estamos já numa adaptação dos horários em que fazíamos as nossas palestras. Então, compartilhem, curtam as nossas páginas, e na quarta-feira estaremos aqui de volta. Paz e bem, boa semana para todos nós, e até quarta-feira.